Então, meu nome é Fabiana Pim, estou aqui na Igreja Batista Capital desde janeiro de 2022 e ao longo da minha vida eu presenciei inúmeros milagres, né? Principalmente nas questões financeiras. Desde que eu era muito pequena, com 10 anos de idade, eu dizia que eu queria ser advogada. Num contexto de uma família que não tem advogados, com 17 anos eu entrei na faculdade. Eu me formei com 21 para 22 anos e peguei minha carteirinha da OAB com 22 anos de idade. Quando eu peguei minha carteirinha, eu iniciei uma saga em busca de trabalho, né? Então eu ia em alguns lugares e tudo, e eu sempre fui muito imediatista, querendo as coisas para ontem. Então eu tinha ido em 2 escritórios, entreguei meu currículo, não tinha recebido resposta e tudo. Até que um dia uma amiga minha disse: olha, amiga, eu fiz a entrevista no escritório, já tem 1 mês que eu fiz. Vai lá, porque às vezes eles ainda estão precisando e tudo, é para trabalhar com o Dr. Henrique, na área de direito tributário desse escritório. Peguei meu currículo, coloquei embaixo do braço e fui. Quando eu cheguei lá, ele estava chegando de férias, nesse dia. E ele disse assim para a secretária, disse para ela deixar o currículo aí. E aí, algo me incomodou e eu disse, não, esse homem tem que olhar para mim. Eu tenho que entregar meu currículo na mão dele. E assim eu fiz. Eu disse, olha, eu disse para ele que ele não precisa me receber não, mas que eu só entrego meu currículo na mão dele. E depois de 6 horas eu entreguei o currículo, ele falou que eu estava preparada para fazer uma entrevista com algumas perguntas sobre direito tributário. E eu falei, claro, posso, com certeza, vamos lá. Eu fiz essa entrevista dia 20 de janeiro de 2008. No dia 28 de janeiro de 2008, ele me ligou, dizendo o seguinte, olha, a sua ousadia de dizer só entrego meu currículo se for para você, fez com que eu quisesse te contratar. Eu iniciei então minha jornada profissional na Silvio Castro, naquela época, como uma funcionária do departamento tributário do escritório. Mas, no meu coração, uma certeza, que assim como em Josué 1:3, ele garantiu que onde Josué colocasse a planta dos pés dele, ele entregaria para ele, eu dizia que eu ia ser sócia daquele lugar. Todo mundo olhava para mim e dizia, louca, um escritório com 8 advogados, meio familiar e tudo. Quem é ela na fila do pão, sabe? Tipo, para ser sócia. Então, era até motivo de piada entre a equipe que tinha ali, 8 advogados só na época. Com 2 anos que eu estava lá, em 2010, em janeiro de 2010, o Henrique, que naquela época era meu chefe e era funcionário, mas era um coordenador do departamento tributário, recebeu o convite para ser um dos sócios do escritório. Ele me convidou então para ser coordenadora do tributário no lugar dele, ou seja, uma advogada recém-formada, já estava coordenando um departamento com 2 anos que estava no escritório. Ele queria muito que eu fizesse uma pós-graduação e tudo, e eu falei, nossa, foram 5 anos de faculdade, eu não tinha carro. Eu quero muito fazer essa pós, mas eu não aguento mais pegar ônibus, chegar em casa meia-noite, 1 hora da manhã, tomar banho, dormir para no dia seguinte acordar cedo. E ele falou, eu vou pagar a sua pós. E eu disse, mas eu tô tão cansada, pensar em começar tudo isso de novo. Ele falou, vou comprar seu carro. Eu vou pagar e depois você me paga. E eu enxergando que Deus estava usando a vida dele para me abençoar, para que ele pudesse ver o meu crescimento. Eu recebi uma proposta, por conta dessa pós-graduação que ele me puxou, eu recebi uma proposta para ir trabalhar na área de controladoria e finanças. E aí eu disse assim, agora é a minha oportunidade. E aí eu sentei com ele, ele falou, não, você não pode ir embora daqui? Como assim você vai deixar a gente? Eu disse, tem um jeito de eu ficar aqui. Eu quero uma fatia do bolo, ainda que pequenininha. Depois de eles conversarem entre eles, eles me ofereceram 10% do escritório. Naquele momento, 10% do escritório representava menos do que eu ganhava como distribuição de lucros. Eu disse, esse é o momento. É o cumprimento de uma promessa de Deus. Eu declarei que um dia eu ia ser sócia desse escritório. Mas naquele momento, eles disseram assim, olha, Fabiana, nossos clientes são muito tradicionais, nós não temos como incluir o seu nome na placa. Hoje, o meu escritório tem 22 advogados. Nós temos uma sede própria na QL2 do Lab Sul. Meu nome está na placa do escritório. Hoje eu não tenho 10%, mas 25%. E eu nunca coloquei dinheiro ali. Eu nunca tirei R$1 do meu bolso, até porque eu não venho de uma família abastada e com muito dinheiro. Eu percebi aonde eu sou mais desprendida e mais confiante no Senhor. É aonde Ele age de maneira mais poderosa na minha vida. Todas as vezes que eu entregava para o Senhor os desejos do meu coração na área financeira, descansando nele, Ele vem e age. E desde que eu me tornei sócia, eu disse, tudo que eu tenho é para a honra e glória do Senhor. Então eu vou abençoar pessoas, eu vou abençoar vidas e eu vou fazer do meu trabalho uma fonte de bênção.